amados irmãos, vou comentar um pouco sobre a bênção que Dan recebeu de Jacó e de Moisés. Vamos meditar no primeiro verso, quando fala que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Isto mostra que Dan será juiz. Foi o que aconteceu, que Sansão reinou 20 anos sobre Israel. Sansão foi um símbolo do que irá acontecer agora na última grande obra sobre a tribo de Dan, sobre a linhagem de Dan. E então, prossegue o verso seguinte dizendo que Dan será serpente ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então, Dan será serpente, demonstra que Dan para os inimigos de Deus é uma serpente, pela habilidade e prudência que ele tem de não deixar os inimigos de Deus fazer o que eles querem. Por exemplo, Dan está mordendo agora os talões do cavalo, isto é, está derrubando os projetos ínicos que os inimigos de Deus estão fazendo. Ou seja, a falsa liberdade religiosa, a tribo de Dan está desmascarando. E milhares de pessoas já abriram seus olhos a respeito da falsa liberdade religiosa, que é, na verdade, a imagem da besta. Tudo isto pelo Espírito de Deus. A tribo de Dan está realizando este trabalho. Então se cumpre. Dan é uma serpente, uma víbora para os inimigos de Deus, porque eles estão sendo desmascarados e, portanto, não estão contentes por ser desmascarado. Para o povo de Deus, Dan é leãozinho que saltará de Bazã, Bazã, monte de Deus. Porque Deus estabeleceu a tribo de Dan para estar na frente desta última grande obra. Então Dan saltará de Bazã. Dan é leãozinho que saltará de Bazã. O leão da tribo de Dan saltará de Bazã. Então, louvado seja Deus. Estas foram as bênçãos concedidas à tribo de Dan. Que Deus nos fortalece. Pois o leão da tribo de Dan, para os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E Dan é serpente para aqueles que odeiam a Deus e estão trabalhando contra Deus. Então Dan, para eles, são serpente, porque desmascara. O papado vai ser desmascarado, o espiritismo vai ser desmascarado. Tudo será desmascarado nesta última grande obra. E a tribo de Dan, a linhagem de Dan, estará na frente desta última grande obra, realizando este trabalho de morder os talões do cavalo e fazer com que o seu cavaleiro caia por detrás. Então, esta é a função da tribo de Dan. A função de Dan é derrubar, desmascarar, derrotar os inimigos de Deus, pois a igreja triunfará, a verdade triunfará. Louvado seja Deus. E Dan estará na frente desta última grande obra, realizando este trabalho, cheio do Espírito de Deus, pois está escrito, naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa de glória e um formoso diadema para os restantes de Israel, e o espírito de justiça para aquele que se assenta a julgar, que é a tribo de Dan que se assenta a julgar, e uma fortaleza para aqueles que faz recuar o assalto contra as portas. Quem são esses que faz recuar o assalto contra as portas? Os 144 mil farão recuar o assalto contra as portas. Fará recuar o decreto dominical, ou seja, dará o aviso ao mundo inteiro que o decreto dominical é
o sinal da besta. Desmascarará o papado, que o papado é a besta, e que a imagem da besta são o protestantismo apostatado, promovendo a falsa liberdade religiosa, promovendo o pluralismo religioso, e que o sinal da besta é o domingo. Então, a tribo de Dan está nesta última grande obra, liderando os 144 mil. É por esta razão que não se encontra a tribo de Dan em Apocalipse capítulo 7, porque ela não faz parte dos 144 mil, mas sim lidera os 144 mil, como Jacó proferiu. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, não pode a tribo de Dan estar entre os 144 mil, porque ela está liderando os 144 mil, não sendo os 144 mil, mas sim liderando sobre os 144 mil. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém. Testemunho direto sem temer as consequências para a Igreja de Laodiceia. Aguarde. Em breve. Desde o dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se infiltrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônio. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Porque os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Coito de toda ave imunda e detestável. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder, que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias, expectativas, eles combaterão a obra. Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Aguarde, em breve, o testemunho direto para a Igreja de Laodiceia.